Olá, sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio eletrizante do Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Hoje vamos desvendar os segredos químicos por trás da festa junina mais animada do Brasil, o São João. Prepare-se para uma viagem fascinante pelos elementos e reações que dão cor e vida a essa celebração tão querida. Não perca, ouça agora no seu player de podcast favorito e compartilhe com seus amigos e familiares. Let's go! Yeah! Oi, pessoal! Sou a professora Priscila Morim e é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando, clique em seguir e sempre que for publicado um novo episódio, você será notificado. Ah, e não se esqueça de avaliar o Papo de Química no Spotify ou no Apple Podcast. Oi pessoal, eu sou Maria Fernanda, aluna do curso de Química do UFPE, e eu tô muito contente por ter você aqui no Papo de Química. No final da descrição desse episódio, no Spotify, vai ter uma pergunta pra você, então participe. Mande suas sugestões de conteúdos que você gostaria de ouvir aqui no Papo de Química pro e-mail podcast@papodequimica.com. Você já se perguntou como os fogos de artifício brilham tão intensamente nas noites de São João? Bom, vamos revelar os elementos químicos que proporcionam o espetáculo de luzes coloridas e os segredos das reações que fazem o céu brilhar. E então, Edson, como podemos explicar a química dos fogos de artifício? Gente, os fogos de artifício são um exemplo fascinante da aplicação da química em espetáculos visuais. A complexidade envolvida em sua fabricação e funcionamento envolve uma compreensão detalhada de reações químicas, termodinâmica e espectros de emissão. Podemos começar pela sua composição, que é cuidadosamente formulada para garantir o efeito desejado. Os fogos de artifício apresentam 6 componentes, onde podemos destacar: primeiro, os oxidantes, que são substâncias que fornecem oxigênio para a combustão, para a queima. Os mais comuns são nitrato de potássio, KNO3, o clorato de potássio, KClO3 e o perclorato de potássio, KClO4. Outro componente são os combustíveis, que são os materiais que queimam na presença de um oxidante, liberando energia. Alguns exemplos podemos citar: carvão, enxofre e alumínio em pó. Os agentes corantes são responsáveis pelas cores vibrantes dos fogos de artifício. Eles são compostos de metais que, quando aquecidos, emitem luz em comprimentos de ondas específicos. Exemplo disso, a gente tem o estrôncio, o cálcio, o sódio e o bário. O estrôncio ele proporciona a cor vermelha, geralmente utilizada na forma do nitrato de estrôncio ou carbonato de estrôncio. Já o cálcio proporciona a cor laranja, comumente na forma do cloreto de cálcio. Também temos o sódio, que emite luz amarela, e é geralmente como cloreto de sódio, e o bário, que dá origem à cor verde, utilizando o nitrato de bário ou clorato de bário. Ainda temos como agentes corantes o cobre, Cu, responsável pela cor azul, frequentemente usado como cloreto de cobre, CuCl2. Também temos o lítio, que pode ser utilizado para nuances de vermelho, utilizando o cloreto de lítio, LiCl, o magnésio, Mg, e o alumínio, Al, que são utilizados para produzir faíscas brancas e brilhantes, a púrpura, que é o manganês ou uma combinação de estrôncio e cobre, que pode também produzir tons de púrpura, e o dourado, que contém o metal ferro. Pessoal, depois dos agentes corantes, ainda temos os agentes redutores, onde o enxofre e o carvão são utilizados, que além de serem combustíveis, atuam como redutor. Os aglutinantes mantêm todos os componentes juntos. Geralmente são substâncias como a goma-laca ou dextrina. E, por fim, o 6º componente são os reguladores de queima, usados para controlar a taxa de queima e melhorar a estabilidade da mistura pirotécnica. É comum o uso de resinas ou antimoneto de potássio, KSB. Mas, Fernanda, e como funciona os fogos de artifício? Olha só, quando os fogos de artifício são acesos, uma sequência de reações químicas ocorrem dividindo-se em várias etapas. A primeira é a ignição. Ela começa assim: a chama inicial aquece o agente oxidante e o combustível, iniciando assim a combustão. A ignição geralmente é feita com um fusível de pólvora negra, que contém nitrato de potássio, carvão e enxofre. Depois disso, acontecem as reações de combustão, que basicamente é quando a combustão rápida do oxidante e do combustível libera calor, gases e luz. Esse calor gerado eleva a temperatura dos agentes corantes metálicos, excitando assim seus elétrons.
E em seguida, temos a emissão de luz, que é quando os elétrons dos átomos metálicos excitados retornam ao seu estado fundamental. Eles emitem luz em comprimentos de onda específicos. Isso resulta nas cores características dos fogos de artifício. Por exemplo, o cobre, ele emite luz azul. E temos também a explosão e os efeitos visuais. Bom, a rápida liberação de gases cria pressão e causando assim uma explosão que vai dispersar os corantes no ar. A forma da explosão, ela pode ser moldada em função de como os materiais eles são embalados dentro do invólucro. Os fogos de artifício são uma combinação impressionante de princípios químicos e físicos. A ciência por trás deles não só proporciona entretenimento, mas também demonstra a beleza intrínseca da química. A cuidadosa escolha de materiais e a compreensão das reações químicas envolvidas são fundamentais para a criação de espetáculos de luz que celebramos em eventos ao redor do mundo. Mas então, Edson, qual é a química envolvida nas comidas juninas? Gente, as festas juninas, especialmente as celebrações de São João, são conhecidas pela sua rica tradição culinária, que envolve uma variedade de comidas e bebidas típicas. A química desempenha um papel crucial na preparação e no sabor desses alimentos, transformando ingredientes simples em delícias festivas. Vamos explorar a ciência por trás de algumas dessas comidas e bebidas icônicas. Vamos começar pela nossa conhecida pamonha. É o carro da pamonha! A pamonha é um dos pratos mais tradicionais das festas juninas, feita a partir do milho, que é um cereal rico em amido, e na sua preparação temos os seguintes processos. Primeiro, gelatinização do amido. Ora, durante o cozimento da pamonha, o amido presente no milho sofre gelatinização. Esse processo ocorre quando os grânulos de amido absorvem água e calor, inchando e rompendo-se, formando uma pasta viscosa. Esse fenômeno é crucial para a textura final da pamonha. Um segundo processo que ocorre é a reação de Maillard. Quando a pamonha é cozida em fogo alto, pode ocorrer a reação de Maillard entre os açúcares redutores e os aminoácidos presentes no milho. Esta reação contribui para a coloração dourada e os sabores complexos da pamonha. Gente, outro prato bastante concorrido nas festas juninas é a canjica, que é um doce feito de grãos de milho cozidos com leite, açúcar, frequentemente coco. Alguns colocam amendoim. Inicialmente, nós temos o processo da hidrólise do amido. Durante o cozimento prolongado, o amido no milho ele é parcialmente hidrolisado, quebrando em açúcares mais simples, que contribuem para o sabor doce do prato. A hidrólise do amido produz a dextrina e a maltose. O outro processo são interações de proteínas e gorduras. O leite e o coco adicionam proteínas e gorduras que interagem para criar uma textura rica e cremosa. A emulsificação de gorduras no leite é estabilizada pelas proteínas, formando uma mistura homogênea e que nós temos esse prato delicioso. Fernanda, e quais são os processos químicos envolvidos na preparação do delicioso bolo pé de moleque? O pé de moleque é um doce feito de amendoim torrado, ou rapadura, que é aquele famoso açúcar caramelizado que a gente conhece e adora. O processo químico dele envolve a caramelização do açúcar e as reações de Maillard. Eu vou explicar um pouco para vocês como funciona cada coisa. Ao aquecer o açúcar ou a rapadura, os carboidratos sofrem decomposição, que acaba resultando na caramelização do açúcar. Esse processo produz uma variedade de compostos que conferem cor, sabor e aroma característicos ao doce. Na reação de Maillard, a gente tem aqueles famosos alimentos dourados que têm um sabor diferenciado, um sabor característico. Nisso, as proteínas de amendoim e os açúcares do caramelo também podem sofrer essa reação, intensificando assim os sabores e as cores do pé de moleque. Gente, agora vamos falar do bolo de fubá. Particularmente, eu amo. O bolo de fubá é um bolo tradicional feito de fubá, que é a farinha de milho, ovos, leite, açúcar e fermento químico. E temos os seguintes processos: a gelatinização do amido,
que é similar à pamonha. Bom, a gelatinização do amido no fubá, durante o cozimento, ele contribui para a textura do bolo. E também temos a fermentação química, que o fermento químico, que é o bicarbonato de sódio ou fermento em pó, ele reage com os átomos presentes na massa, liberando assim o gás carbônico, CO2. E temos também a coagulação de proteínas, onde as proteínas dos ovos coagulam durante o processo de cozimento, ajudando assim a estabilizar a estrutura do bolo. Mas agora eu fiquei em dúvida. Edson, qual a química presente no quentão, uma das bebidas mais consumidas nas festas juninas? Gente, o quentão é uma bebida quente feita de cachaça, açúcar, gengibre, especiarias como o cravo e a canela e ainda casca de frutas cítricas. O processo químico envolve 2 etapas. Primeiro, a dissolução e infusão. O aquecimento da mistura permite a dissolução do açúcar na cachaça e a infusão de compostos aromáticos das especiarias e das cascas de frutas cítricas. Os óleos essenciais e outros componentes voláteis são extraídos, proporcionando sabor e aroma característicos. O segundo processo envolve a caramelização, a reação de Maillard. O açúcar no quentão pode caramelizar, adicionando profundidade ao sabor da bebida. Uma delícia, hein, gente? Mas, vamos lá, Nanda. A gente viu como a química está envolvida nos fogos de artifício, nas comidas e bebidas, mas o que você poderia falar da queima da fogueira? Pessoal, a fogueira é um símbolo central das festas juninas e ela envolve a combustão da madeira, que é um processo químico complexo. A madeira ela é composta principalmente de celulose, hemicelulose e lignina, e durante a sua queima, essas moléculas se decompõem em gás carbônico, vapor de água, cinzas e uma variedade de compostos voláteis. A gente pode observar isso quando a gente for contemplar a equação que representa a combustão completa da celulose. Nela, a gente tem uma molécula de celulose ligada a 6 moléculas de oxigênio, que vão formar 6 moléculas de gás carbônico e 5 moléculas de água. Em condições de oxigênio limitado, ocorre a combustão incompleta, gerando assim algumas partículas de carbono, dentre elas o monóxido de carbono. Bem, pessoal, nesse episódio, vimos como a química está presente em todas as etapas da preparação das comidas e das bebidas típicas das festas juninas. Desde as reações de gelatinização do amido na pamonha e no bolo de fubá, passando pelas complexas interações durante a caramelização do pé de moleque e a infusão de compostos aromáticos no quentão até a hidrólise do amido na canjica. Cada processo químico contribui para a textura, sabor e aroma dessas delícias tradicionais. Compreender a química por trás dessas preparações nos permite apreciar ainda mais a arte culinária e as tradições culturais que enriquecem as celebrações de São João. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, mostre como a química está envolvida nessa festa. Compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Então, pessoal, lembrando também de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal! Não se esqueça de ir ao nosso site www.papodequimica.com porque sempre tem um bônus excepcional para você. Vamos aumentar nossa podosfera, pessoal. Tchau!